Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Nosso Senhor seja a nossa companhia ao longo deste novo dia que o Senhor nos permite viver. É um novo dia, pela sua misericórdia, estamos aqui. Um erro de avaliação. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículo 3. O versículo onde Jesus está falando, está indagando os fariseus, mediante a sua perseguição, eles perseguiam Jesus e seus discípulos. Lá num campo onde eles passavam, tá aí a cena, eu inclusive estou mandando uma cena do filme, exatamente esse momento. E se você tirar um tempinho, você vai analisar. Assista. Sabe, a cena é exatamente isso. Jesus diz, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? E os que com ele estavam? É uma pergunta que o Senhor Jesus faz para os fariseus. Eles tinham acusado os discípulos de colherem grãos no sábado para comerem. O Senhor simplesmente pergunta: e vocês não leram? Nós também costumamos formar um veredito, ou seja, nós costumamos julgar apressado sobre o que outra pessoa faz de errado. Mas será que a nossa avaliação sempre combina com a de Deus? Ou será que nós também deveríamos ouvir de vez em quando, de quando em vez, vocês não leram? Você já leu, por exemplo, a Bíblia de capa a capa? Meditou em oração sobre o que você leu, memorizando os conceitos básicos do que você leu? Só então reconheceremos o padrão que podemos usar para medir a própria vida e também a dos outros. É muito importante que leiamos a Bíblia. Não é debalde que Deus fala lá no Salmo 1, medite na palavra dia e noite. E até nos compara a uma árvore plantada junto à corrente de ribeiros. É importante que apliquemos o que aprendemos de forma espiritual e correta. Naquela pauta, exatamente naquela pauta, o Senhor Jesus dirige o olhar dos fariseus para um relato do que aconteceu lá em 1 Samuel 21. Leia o que está escrito, para você entender melhor. Embora Davi já tivesse sido ungido rei e os seus companheiros ainda estavam fugindo, ele e os seus companheiros estavam fugindo de Saul. Em certa ocasião, comeram os pães da proposição que estavam no santuário de Deus, que normalmente eram reservados aos sacerdotes. Inclusive, o relato vai dizer lá que os pães que eles comeram eram pães que foram trocados por pães quentinhos naquele momento. Tinham pães reservados ali que nem tinham sido usados. O Senhor usa essa narrativa para comparar a justificativa à ação de seus discípulos. Aqui e em muitas outras passagens é possível reconhecer. Davi, ele é um tipo para o Senhor Jesus, um tipo que foi rejeitado por seu povo. Essa comparação, assim como naquela época a perseguição da maioria dos israelitas ao homem segundo o coração de Deus, Davi, fez com que o Senhor não conseguisse mais considerar como santos aqueles pães. Agora também ele não reconhecia mais a santificação hipócrita do sábado. Uma vez que seu filho amado estava sendo rejeitado. Inclusive Jesus diz aí no relato, quando você for ouvir o vídeo, você vai ver o próprio Cristo dizendo: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado.
Como é importante que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade para podermos levar uma vida de fé saudável, coerente, sabe? É importante analisarmos todo o texto e contexto da palavra e aplicarmos corretamente em nossa vida. Que viva Cristo em seu coração. Tenha mais um dia de vitória na presença do Altíssimo. Amém.